Estamos de volta mais uma vez aqui pela TV Fé Perfeita e esperamos que este programa possa abençoar sua vida. 24 horas no ar, www.feperfeita.org.br. E aqui, através desta emissora amiga, neste horário, apresentando Fé Perfeita, trazendo a você o Evangelho como ele é. O Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos falando, não é, Pastor César, a respeito de profetas, do ministério de profetas. E no programa anterior o senhor falou muito a respeito dos falsos profetas, dos sinais que eles trazem, as maravilhas, conforme São Mateus está falando a respeito deste assunto. E o senhor falou que eles trazem ensinamentos errados. E para as pessoas que estão em casa, elas gostariam muito de saber que ensinamentos errados são esses que caracterizam estes falsos profetas. Muito bem, irmão João. Nós vamos então olhar as Escrituras, que no programa anterior eu finalizei o programa dizendo que Paulo, o apóstolo e doutor dos gentios, na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz: mais ainda que nós, ou um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho além do que vos tenho pregado, seja anátema, quer dizer, seja excomungado. Então, nós precisamos entender que não tem nenhum homem, nem papa, nem pastor, nem presidente de uma igreja que possa alterar o padrão que já está estabelecido. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Agora, veja cada um como constrói sobre este fundamento. É só cortar um alicerce de uma casa, vamos dizer, no sentido retangular, e as pessoas quererem edificar as paredes no sentido triangular. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o que nós estamos assistindo hoje é um evangelho que não está edificado em cima dos fundamentos que foram lançados por Paulo. Então nós vamos, por parte aqui, dar nome aos falsos profetas, sem citar nome de pessoas, mas citando suas ações, seus ensinamentos. Fazem um trabalho excepcional. Eu quero dizer a você, irmão João, e você que está em casa, que a pessoa precisa conhecer um pouquinho a perspicácia, a astúcia de Satanás. O diabo trabalha nas duas pontas. Ele sabe pegar uma pessoa e desmoralizar esta pessoa. Desmoralizar que jeito? Fazer fumar, beber, tá caído ali com a boca cheia de mosquito, vomitado, palhaço, sujo, irresponsável, mas ele sabe pegar também uma pessoa e moralizar. Ele sabe pegar uma mãe de família e despila, né, para que ela ande na rua aí com as nádegas, com as pernas, com os seios de fora, mas sabe também pegar uma e vestir roupa. Sabe fazer um homem andar sujo, maltrapilho, fedorento e uma mulher, mas sabe também perfumar. Então a gente não pode desconhecer os lados, as atuações do diabo. Ele pode pegar uma pessoa e lançá-la para ser ateu. Mas ele pode pegar uma pessoa, intelectualizá-la com a Bíblia e fazer com que aquela pessoa dê uma interpretação errada às Escrituras e tome um sentido completamente longínquo do propósito de Deus. Então, isto é o que nós primeiro precisamos focar. Ora, não há ninguém que possa alterar o padrão. Primeiro ponto. Você tem que ter a grandeza de se assentar, ler as Escrituras e se perguntar: por que é que meu pastor não está ensinando desta maneira? Por que é que aqui na Bíblia Paulo ensinou de um modo e na minha igreja está diferente? Então você já sabe que aquele homem que está na sua frente ocupa e faz o papel do falso profeta, que
não te levará à vida eterna. Eu disse no programa passado que o diabo pode e não se preocupa de dar riquezas e nem de saúde. Por que eu entendo que o diabo não pode curar, mas eu entendo que ele pode perverter as células do seu corpo e adoecê-las. Mas se ele perverteu e se retirar daquela célula, automaticamente o organismo que é feito por Deus trabalhará para recuperar aquela célula. Então ele se ausentou dali, a pessoa automaticamente recebe a cura. Por que recebe a cura? Porque aquele espírito se afastou. Agora, se afastou com que propósito? Se afastou com o propósito de que aquela pessoa se prenda e se filie àquela igreja e seja escravo daquela situação. Então a gente precisa, nesta hora, de ter a sabedoria, o entendimento, de olhar que no dia do julgamento muitos virão e dirão: Senhor, fizemos isto. E Jesus vai dizer: sim, vocês fizeram, mas eu não te conheço, vocês são obradores de iniquidade. Vocês ensinaram as pessoas o erro. Então eu quero tomar aqui por parte. Se assente comigo e com a Bíblia agora e vamos olhar o que é que caracteriza um homem sendo verdadeiro ou falso profeta. E aí você vai conhecer isto de perto, sem ter medo de errar. Primeiro, então Paulo é o referencial. Disse: o que eu escrevo são mandamentos do Senhor, e se um anjo vier, considere aquilo anátema. Porque o evangelho por mim pregado não é segundo os homens. Quer dizer, não aprendeu em seminário, não é produto da intelectualidade do homem, mas é segundo a revelação de Jesus Cristo. Aí você vai por fase. Você perguntou, a sua pergunta foi: quais são os ensinamentos? Isso mesmo, os ensinamentos que esses falsos profetas ensinam ao povo. Quais são esses ensinamentos? Por exemplo, já leu você nas Escrituras onde Paulo, em algum momento, ensinou sobre mulheres ser pregadoras? Não. Não tem. O que é que Paulo ensina sobre mulheres? Qual é o dever? Qual é o direito? O que é que Deus pensa e qual é o papel da mulher nas Escrituras? A gente começa por aqui. Nós vivemos num contexto histórico em que a mulher ganhou, dentro da sociedade, um espaço. Agora, se este espaço concedido pelas autoridades, não é? E deu à mulher este espaço, a igreja deve se submeter ao que eles estão dando ou deve ficar com aquilo que está estabelecido, porque Deus não muda? Então aí você vê, quando um homem, por mais bem intencionado que seja, coloca uma mulher em cima da plataforma, o dia que você ver uma mulher pregadora em cima de um púlpito pregando, você sabe que ela está afrontando a Bíblia. Consequentemente, aquele que a colocou e apoia, você sabe então que ele é um falso profeta. Ninguém vai ser bem-sucedido afrontando a Deus. Estou dando um exemplo. Outro exemplo. Quando as pessoas se tornam membros de uma denominação, se filiam àquela... Como é que é a filiação? É através de uma decisão, e a proposta na decisão é: aceite a Trindade como a maneira para você se salvar. Não. Eles usam o argumento: quem quer aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Não é assim? Isso mesmo. Os pregadores propõem ao povo que eles aceitem a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Depois que as pessoas, então, aceitam a Jesus Cristo como salvador pessoal, eles vêm e ensinam para as pessoas que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Agora, você vai para a Bíblia e Jesus desmente esses pregadores.
Eu quero dar para você a escritura, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Eu sou o primeiro e o último. Então preste atenção aqui, amigo telespectador. Quem te disse que Jesus é a segunda pessoa é um falso profeta. E aí ele ensina as pessoas que necessário é ter uma fé na Trindade. E aí, então, depois de instruí-la, sem dar a elas uma explicação e dizer para elas, isso aqui é um mistério, não posso te explicar, essa questão da Trindade, porque Santo Agostinho disse que é como tirar um dedal, esvaziar o mar com um dedalzinho, não é? Você nunca vai conseguir entender isto, e a Igreja Católica diz que é um mistério, e aí então você vai. O que vocês estão dando para as pessoas? Uma enrolada que nem eles entendem. Mas aí então levam as pessoas para as águas para serem batizadas, se tornarem membro daquela igreja. Agora, lá no início eles dizem que Jesus Cristo era o seu único e suficiente Salvador. Mas na hora de batizar, vão batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu pergunto, foi assim que Paulo batizou? Foi assim que Paulo ensinou aos novos convertidos? Então por que você aceita? Paulo não ensinou assim. Paulo disse que nós deveríamos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Foi assim que Paulo batizou os crentes lá em Éfeso. Foi assim que Paulo ensinou em Romanos capítulo 6, em Atos 19. Foi assim que Paulo foi ensinado e batizado, porque Ananias não fez o que as pessoas, os pregadores estão fazendo. Então eu estou dando alguns exemplos aqui. E atesto diante de todos que se Paulo estivesse vivo hoje, ele batizaria as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma outra coisa? Os pregadores não se importam com a maneira como as pessoas conduzem as suas vidas. Por exemplo, Paulo ensinou que uma mulher não deveria cortar o cabelo. Está aqui, 1 Coríntios 11. Os pregadores dizem que não tem importância. Quem é falso? É Paulo ou são os pregadores? Paulo ensinou que uma mulher deveria se vestir honestamente e com pudor. Isto dizendo que era mandamento do Senhor. Agora pare um pouquinho, meu irmão João, e olhe para a plateia que se apresenta na televisão, o público que se apresenta. Você vê alguém vestido honestamente com pudor? Eu pergunto, uma mulher que está mostrando os seios, ela está vestindo com pudor? Pudor é vergonha. Uma mulher que está com as pernas de fora, um vestido curto, ela está vestindo com pudor? Uma mulher que sai de short, de biquíni, ela tem uma veste que é uma veste com pudor e com vergonha? Olha, como é que o pastor leva a igreja dele para a praia? Como é que eles aceitam dentro das igrejas mulheres de calça comprida? Não é questão de ir visitar a igreja, não estou dizendo como membros, de cabelo cortado, pintado. Olha, então você sabe que tudo isto é uma característica. Mas por que os pastores não pregam isto? Primeiro, não pregam que Deus é único, porque eles são filhos da Igreja Católica, que diante da Bíblia é aquela que está no capítulo 17 de Apocalipse e que no capítulo 18 será banida, o mistério da grande Babilônia. Não pregam que não existe trindade, porque herdaram isto da Igreja Católica. Tem que sustentar isso até o final. E a Bíblia nunca mencionou esta palavra. Paulo nunca disse, nunca pregou a existência de três pessoas. Então você vai olhando que há muita coisa que está sendo praticada em nome da religião que é produto do paganismo e que os líderes da religião não podem tocar. Por exemplo, batismo. Por que não olha a Bíblia? Eu já disse, e eu até acho engraçado, porque falo isso até como Elias falou para os profetas de Baal.
Elias disse para os profetas, clame a seu Deus, quem sabe ele está de viagem. Mas eu falo isso até como, assim, num ar jocoso mesmo, porque, olha, esse povo pede tanto dinheiro na televisão, e pede tanto dinheiro nos cultos, e tanto dinheiro nas igrejas, e faz tanta propaganda de cura por causa de dinheiro. E eu ofereci aqui no programa dinheiro e eles não me responderam. Eu disse, olha, eu dou 10 mil reais. Uma oferta boa, não é? 10 mil reais é uma oferta boa, né? Muito boa. Eu dou 10 mil, eu dou 20 mil, dou 30 mil para quem me mostrar Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, qualquer um deles batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Se me mostrarem na Bíblia onde os apóstolos batizaram assim, eu dou 10 mil de oferta para a sua igreja, para o seu programa, para a sua vida. Mas ninguém apareceu para mostrar. Porque não está na Bíblia. Mas por que então fazer uma coisa que não está na Bíblia? Se este não é o padrão, por que permanecer com isto? Aí você segue. Por exemplo, movimento pentecostal. Aí Paulo ensina que quando falar língua estranha tem que haver intérprete. É até graça. As pessoas falam ali línguas arranjadas de toda maneira e interpretação é de jeito nenhum. Está entendendo? Quer dizer, é isto que você vai olhando, que vai caracterizando o que é. Onde estão os pastores? Por que a Bíblia não vale mais nada para os senhores? Por que vocês não pregam a verdade para o povo? Aí tem línguas que não estão em acordo com a Bíblia. Profecias que nada tem a ver com a Bíblia. Nós temos que ver aqui. O senhor não crê nos dons? Lógico que crê nos dons. Está na Bíblia, eu tenho que crer, ué. Mas diz aqui que se houver profecia, que precisa primeiro ser julgada por 2 ou por 3, para que depois seja dada a conhecer a igreja. Não vale nada. Então, eu fico perguntando, o que é a Bíblia para esse povo? O que vale as Escrituras? Em que estão baseando a fé? Aí você vê. Por isso você vê, é mulher marchando, é mulher profetizando, de cabelo cortado, é mulher rolando no chão, é gente gritando, pulando, mas a vida e os ensinamentos estão completamente distantes. E Jesus disse, muitos virão, mas eu queria que você prestasse atenção. São Mateus 24, lá quando Jesus disse que ia surgir muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, e no verso 5 diz, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. E Jesus disse para os seus discípulos, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Preste atenção a isto. Olha, o engano vem assim, não é com os resultados, é com o ensinamento, é com aquilo que está se pregando, é que vem a manifestação claramente sobre o ministério do falso profeta. Conforme o senhor está nos esclarecendo estas verdades, eu gostaria de saber, pastor César, a respeito disto, porque nós temos grandes homens trazendo sinais, maravilhas, de acordo com São Mateus capítulo 24, e a Bíblia falar que, se possível, enganaria os eleitos. Conforme o senhor está falando, nós estamos vendo que realmente é muito difícil uma pessoa comum, normal, saber e não ser enganada. Mas qual é o limite do falso profeta em não enganar os eleitos? Bom, esta é a base. A base está aqui. Se não tivermos nossos pés fundamentados, a nossa fé fundamentada na palavra, vamos ser enganados. A base fundamental que os eleitos não serão enganados é que, de alguma maneira, é como se dizia assim, Satanás sempre deixa o rabinho para fora. Ele vem, faz as dele, mas sempre está aí. A característica está aí. Você não tem a Bíblia na mão? Olha a sua Bíblia. Olha a sua igreja. Você não está lendo a Bíblia? Olha o que o seu pastor está pregando e olha o que está escrito na palavra. Você tem que conferir. A Bíblia diz que os crentes de Bereia foram tidos como muito inteligentes porque conferiram
as Escrituras vendo se era verdade. No Apocalipse, no capítulo 3, está escrito que eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos, quer dizer, apóstolo quer dizer enviado. E acharam eles mentirosos. Em que as acharam mentirosos? Botaram em teste, vamos aqui, ó. Olha, Paulo falou assim, está escrito é assim. Como é que é? O mandamento do Senhor é assim, você está ensinando outra coisa. Então você entende que eles tiveram a grandeza de colocarem aquilo para ser testado. Então a característica e a razão por que os eleitos não são enganados, porque a estas alturas tem que se lembrar de uma coisa. Jesus disse assim, olha, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Estes escolhidos são aqueles que aprenderam a não ir além daquilo que está escrito. Não temos autoridade com muita boa intenção, dizer, não, mas se a gente não tocar em cabelo, em roupa, em vestido, a gente ganha muito mais gente para Jesus. Não, ganha muito mais gente para a igreja e ganha muito mais gente para o inferno. Enganou, cauterizou a consciência das pessoas. Agora, nós não temos autoridade como pregadores de estreitar a porta. Aí vem muitos legalistas. Ah, você tem que usar a gravata com 2 dedos. Ah, você não pode ter bigode. Ah, você não pode ter isso. Aí nós precisamos ficar com a Bíblia. O que a Bíblia disser, você deve ficar. Mas quando você libera tudo, música profana, tudo isso é característica de falso profeta. E essa pedição de dinheiro, sabe? Vê se isso não é uma coisa vergonhosa. Mas, olha, você vê o argumento, nós estamos fazendo um trabalho social muito grande. Olha, Jesus nunca se preocupou com fazer um trabalho social. Ele disse assim, os pobres vocês sempre os terão. Mas ele disse que o evangelho seria pregado aos pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Não é? Então preste atenção que o evangelho moderno dos nossos dias, Jesus já havia advertido, e Paulo advertiu também, eu sei que depois da minha partida virão muitos lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Leia Atos 20. Paulo disse, não cobicei o que era vosso, nem o vosso ouro, nem a vossa prata. Mas eles faltam arrancar tudo que as pessoas têm. Mas virá. Jesus disse, virão falsos cristos e falsos profetas, e muita gente boa fica enganado, achando que olha, nós estamos favorecendo, é uma visão nova, é um pensamento moderno. Olha, Deus vai entender que nós queríamos fazer uma obra para Ele fora da vontade dEle. Fora da vontade de Deus, todo esforço é areia movediça. Vai dar errado. Eu acho que estas coisas esclarecem as pessoas. Sim, com certeza. E nós, então, queremos dizer que nós vamos voltar nos próximos programas para dizer a você qual é o ministério de um verdadeiro profeta para este tempo do fim. O que ele faria, que mensagem ele traria, que posição ele levaria à igreja, qual é a preocupação, se é fama, se é dinheiro, se é popularidade, não é? Se é crescer, que não é crescimento, é um inchaço, e depois fazer o que estão fazendo. Aí a gente vai entender que a igreja de Roma, que é a mãe, deu este exemplo, e ela cresceu e se tornou senhora de tudo, e outros estão crescendo também. Mas veja que maneira estão crescendo. Então, eu vou terminar, porque o tempo já acabou aqui, com esta advertência. Veja que cada um edifique, não é? Eu pus o fundamento, veja como edifica. Paulo é aquele que lançou as bases da fé cristã. Edificar fora vai dar errado. E eu prefiro ficar com aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito me garante vida eterna. Disse Jesus, examineis as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu agora convido você para ser um pouco mais cuidadoso.
e olhar um pouco mais diligente para a palavra. Não se apegue à igreja, a benefícios, se apegue à palavra, a única coisa que não vai passar. Sua denominação vai passar. Batista, Assembleia Presbiteriana, Congregação, ou Tabernáculo, onde sou pastor, não vai existir. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Vamos orar, porque meu tempo já acabou. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor é um Deus rico, riquíssimo em misericórdia. E se não fosse a tua misericórdia, nenhuma carne se salvaria. Meu pedido é que o Senhor abra os olhos das pessoas para que elas possam ver a luz que brilha nesta hora, que é a tua palavra revelada. No nome de Jesus Cristo, e que isto promova um verdadeiro reviravolta, uma reviravolta na vida das pessoas, de mudança de vida, de transformação, de preocupação, de aproximação contigo, para que nós possamos ser achados dignos de sermos chamados vinde benditos de meu Pai. Eu oro, peço pela saúde, peço pela paz, peço pela libertação, pela salvação, pelo preenchimento com o Espírito Santo a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa. E aqui nós iremos deixar os nossos contatos para que você possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas para o seu enriquecimento espiritual. Você pode ligar gratuitamente para 0800 722 7360 e solicitar o estudo que nós iremos enviar para a sua residência gratuitamente. Você também pode escrever-nos para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Você também pode nos acompanhar nos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, através do site www.feperfeita.org.br, onde a TV Fé Perfeita faz essas transmissões, e te convido também a assistir 24 horas. Nós temos cultos, programas, tantas outras atrações ali em vídeo para que você possa acompanhar 24 horas a sua TV Fé Perfeita no site www.feperfeita.org.br. Até o nosso próximo programa. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.